Oi, pessoal, tudo bem? Bom, cá estamos nós de novo, dessa vez para conversar sobre o capítulo 4 do nosso estudo sobre o problema do ser, do destino e da dor. Dessa vez, o capítulo vai tratar sobre personalidade integral, para entender exatamente o que é a nossa personalidade, quem nós somos e várias das questões decorrentes dessa ideia. Vamos lá então. Vamos lá então. O capítulo 4 vai tratar sobre a personalidade integral. E ele começa com essa frase que eu acho bastante interessante para a gente começar a nossa conversa, que diz que a consciência, o eu, é o centro do ser, a própria base da personalidade. Vamos então. A personalidade integral. Eu acho que é interessante manter esse formato, trazendo um pequeno trecho para a gente situar mais ou menos o que Leon Denis traz, depois a gente conseguir conversar em cima disso. Bom, ser uma pessoa é ter uma consciência, um eu, que medita, examina-se, recorda-se. Mas, será que você pode conhecer, analisar e descrever o eu, suas camadas misteriosas, suas forças latentes, seus germes fecundos, suas atividades silenciosas? As psicologias, as filosofias do passado, em vão tentaram fazê-lo. Seus trabalhos apenas tocaram de leve a superfície do ser consciente. Suas camadas internas e profundas conservaram-se, obscuras, inacessíveis, até o dia em que as experiências do hipnotismo, do espiritismo, da renovação da memória, finalmente projetaram alguma luz sobre elas. Eu acho interessante porque aqui, esse trecho, ele remonta um pouco do que foi discutido na introdução e no capítulo 1, que é essa ideia de entender uma espécie de incapacidade entre o paradigma, a maneira de pensar das ciências positivistas da época e da religiosidade milenar. Porque ambos esses dois conjuntos, essas duas cosmovisões, digamos assim, diferentes, elas eram incapazes de abranger e de conseguir acessar certas dimensões do ser. A religiosidade, devido aos seus dogmas, a sua maneira muito firme, muito fechada de pensar, não conseguia acessar a parte experimental e a parte de desenvolvimento do indivíduo. Já a ciência, profundamente positivista e materialista, deixava de lado os dogmas da religiosidade, das velhas igrejas, mas se prendia a novos dogmas, aos dogmas do materialismo, que fechava os olhos para tudo aquilo que transcendia ou que é inacessível para a época. Nesse contexto, surge o espiritualismo moderno, o espiritismo e todas essas ciências mentais, as psicologias que estavam nascentes naquela época. Era um período de profunda ebulição nesse sentido, nessa busca, nesse estudo pelos recônditos da mente. E é só a partir desse momento que consegue se unir algumas das dimensões, estabelecer pontes entre o campo do que era tido como religioso e o campo do científico, a partir do momento que se une um pouco dessas duas coisas, consegue se entender um pouco melhor essa personalidade integral do ser. Esse ser que não é nem meramente material, nem meramente espiritual ou religioso, que é uma fusão dos dois. É isso que, como ele diz, o espiritismo, a renovação da memória e várias outras experiências que foram acontecendo ao longo do tempo conseguem nos esclarecer e nos apresentar. Então, pode-se ver que em nós se reflete, repercute o todo universo, em sua dupla imensidão de espaço e de tempo. Dizemos de espaço, pois a alma, em suas livres e plenas manifestações, não conhece as distâncias. Dizemos de tempo, porque todo um passado repousa nela e um futuro lá está, em estado embrionário. Acho muito bonita essa descrição de Leon Denis, porque eu sempre penso, quando ele diz esse tempo e espaço, a alma como se fosse ponto inicial de um gráfico, que vai em espaço e em tempo, sempre em frente, mas que carrega em si todo esse histórico, todas essas milenares existências que esse mesmo espírito que agora nos anima já deu vida. Então, é como se a dimensão temporal remontasse o passado, todas aquelas milhares de memórias, existências e nosso percurso enquanto indivíduos
que nós carregamos dentro de nós. O espaço aponta para o futuro, para as potencialidades que nós temos e para a expansão que a alma naturalmente experimenta com o passar do tempo. Porque nos seus primeiros passos, como que nós nos encontramos, ela ainda está profundamente lapidada, profundamente restrita à dimensão material das suas manifestações, como por exemplo este corpo que momentaneamente reveste o meu espírito. Mas com o passar do tempo, quanto mais ela se desenvolve, mais ela se espiritualiza e desenvolve sua moralidade, menos material ela se torna. E menos densa é essa camada material que a cerca, que a oprime, quase que sufoca suas manifestações mais plenas. Assim, com o passar do tempo, ela consegue se expandir e ter mais consciência do seu passado e olhar para o futuro com olhos mais claros. Agora que a gente já viu essa vertente dupla das manifestações da alma, a gente pode começar a questionar um pouco sobre a natureza do ser. Porque a gente viu no começo que o ser, nós, não somos nem meramente materiais, nem meramente espirituais. Nós somos alma, um espírito encarnado nesse plano material. As escolas antigas admitiam a unidade e a continuidade do eu, a permanência, a identidade perfeita da personalidade humana e sua sobrevivência. Seus estudos baseavam-se no sentido íntimo, naquilo que, hoje em dia, chama-se introspecção. É como se essa fosse o paradigma religioso das escolas antigas de pensamento, como eles mesmos dizem, que trazia essa alma, esse ser, como algo que sobrevive ao fim do plano carnal. Mas essas escolas, como foi dito, eram profundamente arraigadas aos dogmas, essa visão religiosa do ser. Depois, uma nova psicologia experimental considera a personalidade como um agregado, um composto, uma colônia. É como se Leonel estivesse fazendo uma comparação entre essa visão mais antiga, que era marcada por uma religiosidade, coisa nesse sentido, e essa nova psicologia nascente, que começava a entender o indivíduo, como ele chama de colônia, uma espécie de maneira de entender o indivíduo como uma consequência das relações sociais na qual ele se insere. Portanto, para essa psicologia que era nascente, um indivíduo bom seria aquele que, por questões aleatórias, por coincidências, teve a oportunidade de conviver com uma boa estrutura familiar, com boas condições e tudo mais. Por outro lado, um indivíduo mau, digamos assim, seria um indivíduo que não teve acesso a essas condições e, portanto, sendo oriundo de um aglomerado familiar ou de uma estrutura social danosa para ele, acabou desenvolvendo esses comportamentos patológicos. O que o espiritismo faz, esse espiritualismo moderno faz, é puxar alguns traços de cada uma dessas ideias, fundindo, entendendo o ser como uma potência transcendente que supera a morte e o fim da existência material, portanto, que traz consigo existências prévias, memórias prévias e potenciais também prévios, mas também como um ser que, estando na matéria, reconhece essa influência que a matéria e as estruturas que o cercam têm no seu desenvolvimento. Porque não é como se cada espírito reencarnante viesse pronto, só porque ele tem suas memórias prévias. Ele traz sim já um patrimônio emocional, material, intelectual adquirido por ele ao longo das suas existências prévias, mas isso não torna um ser puro, perfeito, incapaz de ter novas experiências e se desenvolver. A maneira com que ele se desenvolve também é profundamente influenciada pela estrutura na qual ele se insere. Mas também é importante ressaltar que essa própria estrutura, por si, também é fruto da influência e do livre-arbítrio do próprio indivíduo. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que indivíduos que nascem em situações desfavorecidas são piores e que indivíduos que nascem em situações socialmente favorecidas são melhores. Mas é entender que as estruturas na qual cada indivíduo se encontra foram as estruturas claras, prévias, que não dependiam da sua própria vontade, são estruturas que têm como objetivo propiciar ao indivíduo as maiores oportunidades de desenvolvimento e de crescimento que ele podia encontrar. Não necessariamente um juízo de valor, dando boas situações para os bons e más situações para os maus, mas simplesmente entender que em alguns estágios de evolução
melhor dizendo, em diferentes estados de evolução, diferentes oportunidades, diferentes fases do desenvolvimento e exigem experiências diferentes para que se desenvolva. Espíritos que, por exemplo, já superaram as dificuldades da luxúria, da ostentação, não têm necessidade tão grande de passar por provas que testem essas virtudes, ou melhor, que desenvolvam essas características iniciais em virtudes. Assim, nós podemos entender, fundir essas duas ideias, tanto a visão transcendente quanto a visão materialista do indivíduo. E mais para frente, o Leon Denis começa a abordar um pouco mais essa área experimental, dessa questão da psicologia nascente na época. E começa a tratar da questão do sonambulismo, que é uma questão, é um tópico que era bastante presente na época, porque eles estavam desenvolvendo essa psicologia, mas hoje em dia está um tanto quanto estigmatizado naqueles desenhos do Scooby-Doo, em que ele saía sonâmbulo para pegar comida na geladeira, ou mesmo nessa foto que eu coloquei de uma sonâmbula que levanta e começa a fazer as coisas durante a noite. Não é bem isso que Leon Denis queria dizer com sonambulismo naquela época. Sonambulismo para ele também não é bem essa foto, mas essa foto consegue dar um pouco mais esse status, esse caráter que eu queria abordar. Sonambulismo é uma espécie de estado de transe, em que as amarras que unem o espírito ao corpo tornam-se um pouco mais frágeis. Elas se enfraquecem momentaneamente. Não é um desencarne, nem um desdobramento, mas é como se, por alguns instantes ou por alguns momentos, a consciência e o espírito que anima esse corpo fosse menos restritivo para a consciência e ela conseguisse momentaneamente se expandir, ter acesso a algumas memórias, alguns conhecimentos que já eram inerentes a essa alma, mas que estavam adormecidos por causa da estrutura material que a envolve. Isso acontece, por exemplo, nas terapias de regressão de memória, em que momentaneamente o indivíduo consegue, através da ajuda de um auxiliar, alguém que está fazendo hipnose, coisa nesse sentido, induzir a esse estado sonambúlico, esse estado de transe, para que assim, com uma consciência expandida, esse ser consiga regredir momentaneamente nas suas memórias e ter acesso a memórias que o seu cérebro material não consegue ter, mas que eram já faziam parte desse indivíduo. E outro ponto também que acontece, que ele trata, que começava a surgir e ser estudado nesse momento, era a questão de sonâmbulos que passavam por um transe induzido naturalmente, sem ser, melhor dizendo, um transe natural, não induzido. E depois desse transe, uma diferente camada de sua personalidade se manifestava. Por exemplo, ele dá alguns exemplos tratando de pessoas que tinham uma personalidade um pouco mais tímida, mais fechada, quase que franzina, e que, devido a algum trauma, algum momento um tanto quanto que gerou bastante nervosismo, elas passavam a manifestar, depois de momentos de transe naturais, uma outra personalidade, mais ativa, mais animada, mais feliz, ou o contrário também é possível que aconteça. Nesses momentos, o que Leon Denis descreve é uma espécie de sistema de segurança, como ele diz, dos indivíduos, em que, em momentos de choque, de dificuldades, o laço que une o corpo e o espírito tornam-se um pouco mais frágeis, e aí, visando uma percepção mais integral, o espírito manifesta, por alguns instantes, uma camada ou uma dimensão mais completa de seu ser. E isso provoca essas espécies de mudanças na individualidade e na maneira com que o ser se porta. Aí entra uma questão que é interessante, porque muitas vezes esses processos são confundidos com fenômenos mediúnicos, mas é importante diferenciar os dois, porque nós temos, por um lado, os fenômenos mediúnicos e do outro, os fenômenos anímicos. Qual é a diferença desses dois? Um fenômeno anímico é como esse que eu descrevi, quando não existe a interferência de outro espírito. É simplesmente uma outra camada da mesma personalidade, com a mesma moralidade, com os mesmos valores, que se manifestam. Assim como, por exemplo, nós temos dias que estamos mais felizes, dias mais tristes, mas somos sempre a mesma pessoa.
Portanto, essa imagem à direita acaba por refletir um pouco disso, com as várias máscaras, as várias personalidades que nós momentaneamente podemos assumir. Então, é a mesma pessoa, mas com diferentes amostragens, digamos assim. Do outro lado tem esse desenho, tanto quanto tosco, mas que ilustra bem o que eu quero dizer, que é Chico tendo uma psicografia de Emmanuel. Isso é para mostrar que esse caso em que Chico está psicografando uma mensagem de Emmanuel é um fenômeno mediúnico, porque tem a interferência de um espírito externo que usa das faculdades do médium para transparecer a sua mensagem. Nesse momento, não é Chico que está escrevendo, ele é só uma ferramenta, um meio para que o espírito se comunique. Então, até Camille Flammarion acaba por abordar um pouco dessas questões e mostrar certo ceticismo quanto a vários dos fenômenos mediúnicos que nós vemos por aí, dizendo que muitas vezes esses fenômenos que dizem-se mediúnicos são, na verdade, fenômenos anímicos, em que não tem exatamente a participação de espírito externo, mas sim outras camadas da personalidade do médium. Isso acaba por não ser tão profundamente abordado no livro, mas eu achei que seria importante fazer essa distinção entre os dois. E assim, nesse tom, eu acho que dá pra gente encerrar uma pequena síntese aqui. Recomendo bastante que vocês leiam, porque essa questão da personalidade, do ser integral, como ele trata, é bastante rica para a gente conseguir nos entendermos de maneira mais plena. Para conseguir entender exatamente, será que eu sou as experiências do passado que eu já acumulei? Será que eu sou esse Gabriel desse momento, com esse corpo, com essa idade, com esse CPF, coisas assim? Ou será que eu sou os potenciais que eu carrego em germe que vão se manifestar no futuro? Todo esse potencial co-criador que eu tenho dentro de mim. Bom, eu acho que o único jeito de a gente conseguir chegar a soluções para essas questões é o bom e velho autoconhecimento, né? E quem sabe através desse estudo a gente consegue aprender um pouco mais sobre o mundo, mas também sobre nós mesmos. Até a próxima. Tchau.